Sejam muito bem-vindos à Lagoinha Morumbi. Glória a Deus. E podem se sentar. Nós temos uma palavra bem rápida aqui. E eu já vou para o nosso tema, para a gente não perder tempo. Nós só temos 25 minutos. A palavra de hoje, o tema é o prazer que passa e a alegria que permanece. O prazer que passa e a alegria que permanece. Quem aqui permanece na alegria do Senhor? Levante a sua mão e dê um brado de vitória. Glória a Deus. O nosso texto aqui é Hebreus 11, de 24 a 26. Olha que Paulo nos fala. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O texto aqui de Hebreus fala de Moisés. Moisés, uma figura icônica, que nasceu como hebreu, que nasceu e cresceu dentro do palácio do Egito. Moisés, ele foi treinado na cultura egípcia. Moisés tinha acesso a tudo que o Egito possuía. O Egito possuía poder, riqueza, status, segurança, prazer, influência e conforto. Então ele foi criado como filho da filha de Faraó. Isso significa o quê? Moisés, ele tinha uma vida absolutamente pronta. Hoje nós chamamos que ele nasceu em berço de ouro. Moisés foi esse cara. Só que chega um momento da vida de Moisés, e Paulo relata isso, que ele já era homem, ou seja, ele cresceu e amadureceu. Fala assim: toda escolha em Deus exige maturidade espiritual. Moisés, ele teve que fazer uma escolha, e a escolha é o que? Olhar para os prazeres do Egito, olhar para o povo de Deus, olhar para os tesouros de Faraó, e olhar para as promessas de Deus, olhar para o conforto passageiro, e olhar para a recompensa eterna. Aí ele teve que fazer uma escolha. E a Bíblia diz, olha que interessante o texto, a Bíblia não diz que Moisés, ele escolheu quando ele era homem, ou seja, adulto. O texto, Paulo deixa muito bem claro: pela fé. Pela fé, Moisés recusou os prazeres momentâneos da vida, os prazeres transitórios da vida, que a vida nos oferece. Isso é muito profundo, porque a Bíblia em nenhum momento vai dizer que o pecado, aliás, não dá prazer. Fala para o vaso e para a vasilha do seu lado, fala assim: o pecado, ele dá prazer, porque nós somos seres caídos. Embora justificados, isso está na nossa alma. Então o pecado dá prazer, mas ele passa. O pecado dá sensação boa, mas não dá salvação. O pecado alegra a gente por fora, mas adoece por dentro. O pecado satisfaz a carne por um momento, mas deixa a alma vazia depois. Então não tem problema nenhum. Nós estamos celebrando aqui, o Brasil ganhou. Você pode celebrar a Deus por isso? Pelo amor de Deus, eu que não gosto de futebol estou celebrando a Deus. Foi 3-0, eu não assisti o jogo. 3-0. Não tem problema nenhum, a gente está assistindo o jogo aqui. Queridos, assistir um jogo, nos divertir, não tem prazer, não tem problema nenhum, não é pecado. Glória a Deus pelo jogo, pela diversão, pelos prazeres que a vida pode nos proporcionar. Mas depois que o jogo acaba, o que permanece dentro da minha alma e da sua alma?
o Neymar está com a vida feita. Tá ou não tá? Porque a festa passa, o jogo passa, o 7-1 passa, o sofrimento passa, a emoção passa, o placar passa. Amanhã é outro dia. Daqui 1 minuto já não tem mais 1 minuto atrás. A vitória passa, os 3-0 passa, a derrota do 7-1 passa, mas a eternidade permanece. O ser humano, ele foi criado para a alegria do Senhor. Então é lícito que nós festejemos, que nós nos alegremos uns com os outros, até porque a palavra diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, não é verdade? Então a alegria é uma bênção. Deus nos fez para nós sermos alegres. Só que aqui, toda vez que o homem tenta viver sem Deus, ele pode até ganhar o mundo lá fora, mas ele começa a perder a alma por dentro. E Jesus disse isso em João 4, de 13 a 14: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O mundo oferece águas que fazem nós termos sede de novo, mas Cristo oferece a própria água vida. Salmos 16, 11 vai falar: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente, ou seja, para sempre. Ao lado do Senhor nós temos a eternidade e um prazer que não passa, que é perpétuo. Porque o jogo passa, as festas passam, as coisas do mundo passam, mas o Senhor em nós nunca passa. E nós temos aqui 3 ensinamentos em cima dessa palavra de Hebreus, muito rápido e muito simples, para nós aqui sermos instruídos pela palavra de Deus. A primeira coisa é que o pecado oferece prazer, mas ele cobra com vazio. O pecado sempre vai oferecer com prazer, com satisfação, é mais gostoso, mas depois vem o vazio. Por quê? Porque a Bíblia chama os prazeres do pecado de prazeres transitórios. Transitório é aquilo que passa, que não permanece, é aquilo que tem prazo de validade, é aquilo que vence. O pecado, o prazer, ele vence. É aquilo que promete muito, mas entrega pouco. O pecado sempre ele vai começar oferecendo algo prazeroso para mim e para você. Só que ele também vai oferecer não só algo prazeroso, ele vai oferecer alívio, fuga. Ele vai oferecer sensação, controle, de estar no controle, de ter controle sobre todas as coisas. Ele vai oferecer para mim e para você reconhecimento, adrenalina. Todas essas coisas são passageiras, mas depois o pecado ele cobra. Ele cobra como, pastor? Com culpa. Ele cobra com vergonha, com escravidão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com desespero, com vazio existencial, com perda de propósito, com distanciamento de Deus. Você não ouve mais a voz de Deus. O pecado nunca vai mostrar um preço de entrada para mim e para você. Ele sempre vai nos oferecer o almoço grátis, o prato grátis. Só que ele só vai revelar a conta na saída. É que nem saúde. Nós temos um grupo de academia que tem alguns, os pastores estão matriculados na academia, mas nem todos praticam academia, né? Alguns fazem EAD, à distância, né? Não vou citar nomes, mas por que eu estou falando? Porque saúde é que nem cartão de crédito. Primeiro você gasta, depois a conta vem. O pecado é a mesma coisa. Ele oferece algo que de entrada humanamente é muito prazeroso, depois o diabo manda a conta. E Moisés ele entendeu isso. Ele viu que o Egito tinha tesouros, tinha riquezas, tinha coisas boas. Riqueza é legítimo, amém?
Você toma posse de riquezas, é legítimo, só que a riqueza também traz escravidão. Ele viu que o palácio tinha conforto, mas o que? Não tinha aliança. Ele viu que Faraó poderia oferecer para ele status, fama, poder, mas não poderia oferecer vida eterna. O mundo pode então até oferecer prazer para mim e para você, mas não pode oferecer perdão, porque quando a conta chega alto. O mundo oferece festa, bebida, dinheiro, aplauso, sexo. O mundo oferece status, distração, mas o mundo não pode limpar a consciência de ninguém. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode limpar a sua alma. Só Jesus pode limpar a sua vida, remover todos os pecados. Tudo aquilo que você fez sem Jesus é jogado no mar do esquecimento. Só o Evangelho pode fazer isso. Eu por muito tempo na minha vida tentei limpar os traumas da minha infância. Eu por muito tempo tentei limpar as dores do meu passado com bebida, com droga. E eu tenho autoridade para te falar: isso não apaga o nosso passado, só tira e anestesia uma dor momentânea. Mas Jesus, Ele tem o poder de redimir a nossa alma. Olha só que 1 João 2,17 vai falar: o mundo passa bem como a sua concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência do grego significa com desejos incontroláveis. O mundo passa, só que bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O pecado então ele é como uma água salgada. Quanto mais a pessoa bebe, mais ela vai ter sede. Porque o vazio da alma não se resolve com prazer terreno. O vazio da alma só se resolve com reconciliação com o Pai. Ele é seu Pai e Ele quer se reconciliar com você hoje. Fala assim comigo: o pecado é um prazer. O pecado é um prazer que cobra juros na alma. A segunda coisa é que, segundo princípio, é que Cristo não tira a alegria, Ele cura os desejos. Sabe o que eu mais ouço? Pastor, mas se eu for virar crente, eu vou ter que abandonar as coisas do mundo, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de ir em festa. Muita gente pensa que entregar a vida para Jesus é perder a alegria, mas isso é uma mentira de Satanás. Tem povo alegre aqui? Aleluia! Jesus ele não veio para roubar a alegria do homem, a alma do homem, o prazer do homem. Jesus veio para libertar o homem das falsas alegrias que estavam destruindo a alma dele. Tanto é que é comum quando a pessoa aceita Jesus, não em todas as pessoas, mas eu pelo menos, quando eu aceitei Jesus, eu falei: cara, parece que minha vida piorou. Quem já teve essa sensação aqui? Não é que piorou, teologicamente, sabe o que acontece? A sua mente, você não tinha Jesus, a sua mente está afetada pelo pecado. Quando você aceita Jesus, Ezequiel 36 vai falar que o seu espírito ele é recriado. Ele tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, e agora você tem um novo coração. O Espírito Santo que estava sobre reis, sacerdotes, profetas, juízes, transiciona para Jesus no batismo de João Batista, entra dentro de você agora, e agora você faz morada do Espírito Santo. Agora ele está em você. Sabe o que acontece? Você tem uma outra conexão com Deus. A partir de agora, Paulo vai falar que a sua consciência estava contaminada e corrompida pelo pecado. Logo você estava num lamaçal, fazendo coisas abomináveis, e se achava normal. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vai morar dentro de você, e aquilo que você fazia que era errado e que era normal para você, você começa a se incomodar. Então não é que piora, Jesus só foi lá e acendeu a luz.
E quando ele acendeu a luz, você estava numa escuridão, você estava num balde de lama, fazendo coisas horríveis. Então, o evangelho, ele não vem para roubar o nosso prazer. O evangelho não é de Deus falando para mim, para você, pare de ter prazer. O evangelho é Jesus falando para mim e para você nessa noite: pare de beber de fontes que estão te matando. Só eu tenho a fonte que vai te dar vida eterna e te deixar permanentemente saciado. Então Deus não é contra a alegria, Ele é a própria fonte de alegria. O problema não é então o homem desejar ter prazer, o problema é quando o prazer vira o senhor da vida dela, assim como o dinheiro. Nós não somos guiados pelo prazer, nós não somos guiados pela copa, pelo jogo. A gente celebra, mas isso não nos guia. A economia não nos guia, o dinheiro não nos guia, as nossas emoções não nos guiam. Nós somos guiados pela fé em Jesus Cristo. Nós somos guiados e comandados pelo Senhor. Então, quando o prazer governa a minha alma e a sua alma, o prazer nos escraviza. Quando Cristo governa a minha e a sua alma, nós somos libertos. Essa é a grande diferença. Então Moisés, ele não recusa o Egito, porque o Egito não tinha nada para oferecer. Ao contrário, tinha muitas coisas para oferecer. Ele recusou o Egito porque ele encontrou algo muito maior na vida dele, que fez mais sentido. E hoje você está aqui para encontrar algo muito maior na sua vida, que vai fazer um sentido eterno, que vai acabar com o vazio existencial, que vai acabar com as dores, o sofrimento. Você vai continuar tendo desafios na vida, mas agora, em Jesus, você tem saída. Em Jesus, você tem suporte. Em Jesus, tudo passa e no final dá tudo certo. Celebra o Senhor por isso. A Bíblia diz que Moisés considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ou seja, Moisés, ele fez uma comparação espiritual, ele colocou na balança. E é isso que Jesus pede para mim e para você, o Espírito Santo. Ele olhou para os tesouros do Egito e falou assim: isso passa. Ele olhou para a promessa de Deus e falou: isso aqui permanece, isso aqui não passa, isso aqui vai ficar comigo o resto da minha vida. Então ele olhou para Faraó e viu o poder, o que? Temporário. E ele olhou para Deus e viu a glória eterna. Então, o que Deus está falando para mim e para você hoje? Tem gente que parou de praticar certas coisas, mas ainda ama aquilo que está no coração, que dá prazer. Tem gente que está na igreja, mas sente saudade do Egito. Fala Deus. Tem gente que saiu do mundo, mas o mundo não saiu dentro dele. É o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, sabe? Aquele que sente uma vontade. Por isso que o trabalho do Espírito Santo é poderoso e profundo na minha e na sua vida. Ele não apenas muda a minha agenda, a sua agenda. Sabe o que o Espírito Santo faz em mim e em você? O Espírito Santo, ele muda os desejos. O Espírito Santo, ele não muda a sua roupa, ele muda o seu coração. O Espírito Santo não muda o ambiente que você está. Não, sai daqui. Ele muda o que? O prazer momentâneo da alma. João 15:5 fala: sem mim nada podeis fazer. Então, fala assim comigo: Cristo não veio tirar a minha alegria, Ele veio arrancar dentro de mim o que parecia prazer, mas estava me destruindo. E a terceira verdade
que nós aprendemos com esse texto do apóstolo Paulo, falando sobre Moisés, que cresceu no Egito. A verdadeira liberdade começa quando Cristo governa os nossos prazeres. O que o mundo diz? Olha o que o mundo diz. Eu recebo em consultório pessoas falando assim: pastor, mas eu estava com um psicólogo, com um terapeuta, falando que eu estava com problema no meu casamento, que eu estava, minha esposa ou eu estava traindo, eu estava com determinada situação, e ele falou assim: não, mas você é livre, a liberdade é uma escolha, você faz o que você quiser. É isso que o mundo faz, é isso que o mundo te faz acreditar, porque é normal. Divórcio aí no mundo é normal, família é retrógrada. Tudo que o mundo prega, o evangelho vai contra. A Bíblia não vai falar que isso é liberdade, isso é escravidão, ser governado pelos próprios prazeres e concupiscências. Por que então, se eu e você não conseguimos falar não para aquilo que nos domina, por que nós devemos exercer autoridade sobre isso? Para que aquilo me domina? Então, eu e você não somos livres se aquilo nos domina. A pessoa diz: eu sou livre para beber, eu sei parar, eu sei a hora que eu paro, mas ela não consegue parar, porque na verdade ela não é livre, aquilo governa o coração dela. A pessoa diz: eu sou livre para me relacionar nesse mundo com quem eu quero, eu sou livre para ficar com quem eu quero, eu sou livre para andar com quem eu quero. Mas o que a pessoa, ela vive? Ela vive ferida, vazia e quebrada. Se ela fosse verdadeiramente livre, ela não teria essas consequências. A pessoa diz: eu sou livre para acessar os lugares e aonde eu quero, mas ela não consegue abandonar esses acessos. A pessoa diz que ela é livre para viver do jeito que ela bem entender, e isso é liberdade. A filosofia vai falar que isso é liberdade, só que a pessoa não tem paz quando ela deita a cabeça no travesseiro. E uma das fontes de prosperidade na vida é tsaleach, que é do hebraico ter paz. Então, prosperidade do tipo de Deus é tsaleach, ter paz, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, meu querido. E o mundo não consegue, porque ele te cobra isso. Então, liberdade não é fazer tudo o que a minha carne e a sua carne quer. Liberdade é não ser mais escravo do mundo, das concupiscências do mundo. E agora a liberdade é ser escravo de Cristo, porque quando eu sou escravo de Cristo, Ele me liberta para eu viver tudo aquilo que Ele tem para mim. Tudo aquilo. Olha só, João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdadeira liberdade não é viver como você bem entender, como eu bem entender. Não é viver sem um governo, não é viver sem uma direção, à mercê da minha vontade, da minha sorte. A verdadeira liberdade é ser governado por Cristo. A verdadeira liberdade é sair desse jogo aqui celebrando, mas falando: Cristo governa o meu coração, a minha casa e a minha família. O jogo não me entristece, o futebol não me entristece, o Neymar não me entristece, essas coisas todas não me entristecem. Cristo preenche todo o vazio da minha alma. Hoje talvez tenha alguém aqui dizendo: pastor, mas se eu entregar a minha vida para Jesus, eu vou ter que abrir mão de muita coisa, não vou? Sim, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas você vai ter que abrir mão de coisas que estavam te matando e te destruindo. Você não perde absolutamente nada quando entrega os seus pecados na cruz. Você perde
quando troca Cristo pelo pecado. Marcos 8,36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso Jesus não veio para melhorar a minha vida e a sua vida, vaso. Jesus não veio aqui para dar uma recalchutada e falar: não, vamos fazer um upgrade 2.0. Jesus, ele veio salvar a minha alma e a sua alma do inferno. Ele veio salvar a minha alma e a sua alma da perdição, dos prazeres desse mundo. Então viver com Cristo é lucro. Então fala assim comigo: liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Liberdade é Cristo me libertar daquilo que eu não consegui abandonar. Essa é a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E para a gente fingir que a gente está terminando, porque a gente está mesmo, eu quero conduzir o louvor aqui, pedir para o louvor subir, e nós vamos orar aqui. Esses 5 minutinhos que nos restam, em 5 minutinhos nós vamos orar aqui. E eu quero fazer a oração mais importante dessa noite. Pastor Stephanie, vamos louvar ao Senhor. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu. Fique de pé, igreja. Roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. Cante comigo. Me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e senti, eu sei que logo. Aleluia. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Essa pergunta pode colocar aqui, vaso. A escolha é sua. O prazer que passa e a alegria que permanece. Hoje você foi chamado para escolher os prazeres do mundo, as dores do mundo, as consequências do mundo e aquilo que permanece. E hoje eu quero fazer a oração mais importante dessa noite. Você vai fechar os olhos, abaixar suas cabeças, todos de cabeças baixas, olhos fechados para dar privacidade uns aos outros. E você vai repetir assim: Senhor Jesus, eu estou hoje aqui pedindo perdão ao Senhor por tudo aquilo que eu escolhi que não alegrou o teu coração, por todo o prazer imediato, por toda a concupiscência, por toda a morte espiritual que eu escolhi morrer, por tudo aquilo que eu fiz no meu passado. Hoje eu entendi que o Senhor pode perdoar a minha vida, escrever uma nova história, e é leve com o Senhor, é leve, o fardo é leve. Por isso, Senhor Jesus, escreve o meu nome hoje no livro da vida. Salva a minha vida e a minha alma, Senhor Jesus. Escreve uma nova estação, uma nova história para mim, para minha família. E eu que me desviei dos teus caminhos, eu volto hoje correndo,
para os teus braços de amor, porque eu entendi hoje, Senhor Jesus, que só o Senhor pode preencher o vazio da minha alma. Em nome de Jesus, amém. E agora todos ainda de olhos fechados e cabeças baixas, eu quero fazer uma pergunta aqui. A pergunta mais importante que vai definir o seu destino profético, vai definir a sua vida daqui para frente. Se tem alguém aqui hoje que está decidindo: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, me tira dessa dor, me tira desse sofrimento, Senhor Jesus. No 3, você que está escolhendo, aceitando Jesus ou voltando para Jesus, no 3, eu vou pedir para você erguer a sua mão, que eu quero orar pela sua vida. Todos de olhos fechados. 1, 2, 3. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, celebra o Senhor. Aleluia. Eu quero fazer um convite. Você que levantou a mão, vem aqui que eu quero orar pela sua vida. Vem aqui, amor. Tem mais alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Se tem mais alguém aqui essa noite que está nos visitando ou quer voltar para os caminhos do Senhor, corre aqui à frente. Hoje eu declaro um novo tempo, uma nova estação para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E nós vamos levantar as nossas mãos e orar. Sejam muito bem-vindas. Vocês não falaram sim para um pastor, para uma placa de igreja. Vocês falaram sim para esse novo tempo, para Jesus, e falaram não para o passado e para o diabo. A partir de hoje é uma nova estação, um novo tempo, e nós vamos declarar isso sobre a vida delas. Senhor Jesus, eu coloco aqui a vida delas no teu altar, Senhor. Eu declaro prosperidade sobre a vida delas, um novo tempo, uma nova estação, Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo roubou, eu cancelo agora na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro: haja cura, haja restauração, um novo tempo sobre a vida delas, um novo tempo sobre a descendência delas. Tudo que era maldição parou nelas agora, e daqui para frente é um novo tempo de prosperidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja celebra. Aleluia. Nós vamos contar até 3 aqui. Vocês explica aí, amor. Presta atenção, nós vamos contar até 3. E no 3 vocês vão olhar para lá. Por quê? Vocês vão conhecer agora a nova família de vocês. Não somos perfeitos, estamos por ser feitos todos os dias, mas o nosso Jesus está conosco, mesmo no meio das lutas, dos desafios. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós contamos com Ele, agora vocês podem contar com Ele, contar com as nossas orações, o nosso apoio, a nossa amizade. Tá certo? Vamos contar até 3. E aí vocês olham para lá, vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos.